Os malefícios e os riscos da pornografia. A medida de exposição inicial à pornografia é de apenas 11 anos de idade. 17% das mulheres dizem que luta contra o vício em pornografia. Cerca de 200 mil americanos foram classificados como viciados em pornografia por passarem 11 horas ou mais por semana online acessando sites pornográficos. Mais de 50% das pessoas envolvidas por interações sexuais virtuais perderam interesse na relação sexual. Ver filmes pornográficos repetidamente pode afetar negativamente o desejo sexual. Um terço de seus parceiros tinham perdido o interesse também. Vício em pornografia levou 40% dos viciados em sexo a perderem seus cônjuges. Vício em pornografia levou 58% a sofrerem perdas financeiras consideráveis. Um terço dos viciados em pornografia perdeu seu emprego. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. 55% dos casos de divórcios envolveram uma pessoa com interesse obsessivo em sites pornográficos. Casos de pessoas com problemas de tristeza profunda grave foram relatados 2 vezes mais frequentes entre os usuários de pornografia na internet, em comparação aos não usuários. Em um grupo de 24 pessoas, 23 são compulsivos e viciados sexuais e afirmam: descobrir a pornografia foi a pior coisa que já aconteceu em minha vida. O interessante é que esses dados não são fonte de uma igreja ou da religião, mas da CNN, da Times e outros portais não cristãos de notícias. São de domínio público, facilmente acessível tanto para cristãos quanto para não cristãos. Um estudo feito por cientistas alemães e divulgado em um artigo pelo O Globo revelou ainda que o aumento da pornografia gratuita é responsável pela diminuição do número de casamentos. Os estudiosos e cientistas concluíram que a rápida acessão da pornografia na internet ocorreu no mesmo período em que o casamento perdeu popularidade, pois, tradicionalmente, uma das razões para se casar é a satisfação sexual, mas conforme as opções de satisfação sexual fora do casamento cresceram, a necessidade de se casar para atender a essa necessidade está diminuindo. O mesmo estudo revelou que os consumidores de pornografia em geral frequentam menos a igreja e têm mais chance de trair o parceiro ou de pagar por relação sexual. Isso tudo é somente o que deveríamos esperar de um mundo onde os valores seculares vão constantemente ofuscando os valores cristãos. Outro fato interessante é que a neurociência já provou que a pornografia está literalmente deteriorando o cérebro, tornando-o mais infantil. Matt Fradd escreveu sobre isso nas seguintes palavras, abre aspas: cientistas estão percebendo agora que a exposição contínua à pornografia causa no cérebro uma euforia artificial, algo que ele literalmente não pode suportar, e eventualmente o cérebro se exaure. O professor de anatomia e fisiologia Gray Wilson observa que esse é o mesmo padrão identificado quando há abuso de drogas. O cérebro fica dessensibilizado, mais doses de drogas ou drogas mais pesadas são necessárias para atingir a mesma euforia. E a espiral descendente começa. Wilson afirma que isso provoca mudanças significativas no cérebro, tanto para os viciados em drogas quanto para os usuários em pornografia. Uma dessas mudanças é a erosão do córtex pré-frontal, aquele importantíssimo centro de controle executivo. Quando essa região do cérebro enfraquece, quando o desejo por pornografia aparece, há poucas forças de vontade presentes para regular o desejo. Os neurocientistas chamam esse problema de hiperfrontalidade, quando a pessoa perde lentamente o controle sobre os impulsos e o domínio sobre suas paixões.
O ponto é o seguinte: aquilo que no cérebro é a marca de idade adulta e da maturidade é a coisa que é destruída quando vemos mais pornografia. É como se o cérebro estivesse retrocedendo, tornando-se mais infantil. O entretenimento adulto, na verdade, nos torna mais infantis. Isso não é nenhum religioso que está falando, é apenas a neurociência, ou seja, um médico, um cientista com conhecimento. Um site de internautas cristãos, por sua vez, elenca outros motivos pelos quais devemos parar de ver a pornografia, incluindo razões teológicas e não teológicas. Então vamos listar aqui neste vídeo alguns problemas que o uso da pornografia pode trazer na sua vida. Primeiro ponto: cega você para as consequências. Temporariamente se desliga de seus relacionamentos com sua esposa, seus filhos e outros. Te cega sobre o que te acontecerá física, emocional, mental, social, vocacional e relacionalmente. Segundo, cria expectativas irrealistas. Os homens começam a pensar que toda mulher deveria se parecer com aquelas e que esse tipo de relação é como seu relacionamento, como sua esposa deve ser. Ou no caso, cria aquela ilusão do filme pornográfico sobre as mentiras que tem ali no filme pornô. Vamos falar mais disso adiante. Distorce sua visão do sexo. A pornografia te faz acreditar que o sexo é somente para o prazer do homem e que as mulheres são simplesmente objetos a serem usados, ao invés de criações de Deus que devem ser honradas e respeitadas. Quarto ponto: nunca é o bastante. A pornografia tem um efeito crescente, como uma droga. Você precisa de mais e mais para satisfazer a lascívia. Ela te leva rapidamente a um caminho de destruição e para bem longe da paz, alegria e relacionamentos saudáveis. Quinto ponto: liberdade sobre o que você pensa e faz é perdida. Você se torna um escravo de seus pensamentos pecaminosos que levam a atos pecaminosos. Sexto ponto: a culpa depois que você vê a pornografia, mas a culpa não é o suficiente para te prevenir de fazer na próxima vez. Vai vir aquela culpa, mas não vai ser um caso motivacional para impedir você de acessar novamente o site. O sétimo ponto é: a sexualidade saudável é obscurecida pela pornografia. Sexo saudável é somente o sexo marital, que inclui sexo regular ou altruísta, sexo amoroso. Porém, a pornografia acaba, no caso, banindo e denegrindo a imagem de algo que Deus criou. Oitavo ponto: te isola e faz você se sentir totalmente sozinho, como o único que luta contra a pornografia e a lascívia. Nono ponto: ameaça seu relacionamento com sua esposa ou futura esposa, caso você seja solteiro, e tudo em sua vida que é importante para você. Você põe tudo em risco pela pornografia. Décimo ponto: te mantém em um ciclo de autodestruição. A pornografia parece medicar a dor em sua vida, mas somente adiciona mais dor. A pornografia te leva a fazer coisas que nunca pensou que faria. O pecado te levará para mais longe do que você gostaria. Ele te manterá mais longe que você gosta. 11º ponto negativo: lascívia. Lascívia sexual pecaminosa te leva a atos sexuais pecaminosos. Pornografia posta em sua mente é como colocar gasolina no fogo do desejo sexual errôneo, resultando em pensamentos e ações destrutivas. 12º ponto: mascara a verdadeira ferida. Você está procurando a cura e torna as coisas piores. 13ª colocação: objetifica as mulheres. A pornografia as transforma em objetos sexuais. Ela sequestra a capacidade do homem de ver uma mulher mais velha como uma figura materna, uma mulher da mesma idade como uma irmã e uma mulher mais nova como a figura de uma filha. 14º ponto: permanece em sua mente para sempre. Aquela imagem aparece repetindo em sua mente para criar um ciclo de luxúria pecaminosa, te levar de volta à pornografia. Você se torna ligado a uma imagem, não a uma pessoa. 15º ponto: a vergonha entra em sua vida. Culpa é sentir-se mal por algo que fez. A vergonha, no entanto, é baseada em sentir-se mal por que você é. A pornografia traz essa vergonha. 16º ponto: a confiança é perdida.
com as pessoas que você mais ama e respeita. 17º ponto, abre a porta para todo pecado sexual. A pornografia é um portal, uma entrada que traz nada de bom e tudo de doloroso, como masturbação compulsiva, desejos, práticas sexuais perigosas, visitas a lugares adultos, uso de prostituição, práticas sexuais pervertidas e abuso sexual. Esse é um dos piores pontos negativos da pornografia na vida de um indivíduo que não tem objetivo e quer vencer. 18º ponto negativo, viola mulheres. Mas como? Você está colocando seu selo de aprovação em uma indústria que degrada e desumaniza mulheres. 19º ponto, um convite para olhar para outras mulheres e praticar o adultério. 20º ponto, extingue a verdade. A pornografia promove a mentira. Você mente para os outros e mente para si mesmo. Você mente mais para cobrir velhas mentiras. Você se torna uma pessoa, ou seja, uma mentira viva, pois no caso, boas parte daqueles relacionamentos fáceis que tem nas pornografias, nos filmes, são superficiais. Nem tudo aquilo que ocorre na vida real. Tanto a performance de atores nunca vai ocorrer na vida de um homem normal, de um homem casado, onde vai ter mais baixa estima para ele devido à sua vida sexual, quando ele compara com aqueles atores, e também sobre a facilidade que ocorre dentro daqueles filmes, do contexto, da história. Qualquer um consegue sexo com qualquer um, independente da escolha ou do padrão que a pessoa tem, aquela questão do gosto, da beleza, da subjetividade. Em filme pornô você vê qualquer pessoa se relacionando com qualquer pessoa, coisa que na vida real não acontece. Tem aquela questão da escolha, da beleza, do gosto, da opção, do padrão, ser alto, ser forte, ser baixo. Na pornografia não existe isso. Tudo é o sexo por dinheiro. 21º ponto negativo é te liga a uma imagem. Você fica preso e ligado a imagens ao invés de sua esposa ou futura esposa, se você no caso é solteiro. De todos esses pontos, o pior deles é imperceptível aos humanistas. E a pornografia abre porta para todo tipo de pecado sexual. Você pode perceber que praticamente toda traição, em especial entre os homens, vem de uma pessoa que teve durante a juventude um problema com a pornografia e que não conseguiu superar esse problema na juventude, mas trouxe consigo a fase adulta. Então, ele pensa estar livre deste problema apenas porque temporariamente está satisfeito com sua esposa, mas este vício ainda está ali, escondido em algum lugar, até que um dia venha à tona de novo, desta vez não mais na forma de imagem, mas de pessoa, e é aí que a carne fica fraca e que o adultério ocorre. A Bíblia o incentiva de todas as formas a se manter afastados, até mesmo das formas mais iniciais de imoralidade e dos menores vícios, porque a Bíblia sabe que se você for dominado por esses vícios menores, eles irão avançar para os estágios cada vez maiores, assim como um vírus que se alastra dentro de si, ganhando cada vez mais espaço. Se você der espaço ao pecado na sua vida, esse espaço só tende a crescer com o tempo, a evoluir a tal ponto que o deixará sem saída, totalmente perdido e arrasado em toda a sua sorte de vícios. Aqueles que já estão neste estágio final dos vícios dariam de tudo para poder voltar lá atrás e acabar com o mal enquanto ainda tinham chance, enquanto o vício ainda parecia pequeno e inofensivo. Então este é um alerta, um dos poucos. Tem muitos mais outros problemas e consequências que este mal pode trazer, como também a questão do psicológico, da baixa estima. Deixa as pessoas, principalmente os homens, com baixa estima devido à facilidade que muitos atores dentro daquele contexto fantasioso de ficção conseguem com facilidade o ato da promiscuidade do sexo, como na vida real é um pouco diferente, embora devido a esse crescente de promiscuidade na sociedade, acaba sendo fácil, mulheres acabam sendo mais fáceis para os homens. Então, influência da pornografia na sociedade, esse é apenas que ela traz na vida de uma pessoa, do homem principalmente na questão da baixa estima, devido à fantasia que é ali de um filme, é no caso algo predito, diferente da realidade, que não é previsível, é totalmente imprevisível. E tudo ali é previsível, pois é aquela questão do sexo, da prostituição, em troca de dinheiro. Nada ali é real. A maioria das pessoas não se amam, não se gostam e muitos nem têm atração um para o outro. Muitas atrizes ali jamais se deitariam, teriam relações com os atores que estão ali na vida real, na balada, se não fosse a questão do dinheiro. Só fazem aquele sexo, aquela questão do tudo pelo capital e não pelo interesse na pessoa. Então você tem que estar ciente que tudo ali é uma ficção e uma mentira que vai acabar
prejudicando a sua autoestima, a sua confiança, a sua segurança e etc. Sem falar de muitos outros problemas na questão fisiológica, na questão do cérebro também, que a gente já trouxe aqui no início do vídeo, vários problemas que podem acarretar no seu cérebro, certo? Então, fique esse alerta. Você gostou desse vídeo? Curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo.